Então, o experimento que eu fiz é exatamente o que está descrito nessa figura aí ao lado. Eu fui medindo a intensidade sonora em função da distância de uma determinada fonte. Essa fonte tinha que ter uma intensidade sonora constante, ou seja, eu deixei ali na mão do meu filho a furadeira ligada sempre na mesma rotação. Então produzia um som, né? E eu ia captando qual é o nível de intensidade deste som, tá? Quanto que estava lá no começo? Quando medimos a intensidade de uma fonte sonora, a relação entre o que você está medindo, né, e a posição da fonte em relação ao instrumento de medida faz com que a variação seja muito grande. E isso faz com que o logaritmo entre como uma ferramenta muito útil. Sempre medimos aquilo que é conhecido como nível de intensidade sonora como sendo 10 vezes o log de I por I0. O que quer dizer isso? Esse I0 é o que a gente considera como a menor intensidade que o seu ouvido consegue captar. No sistema internacional, ele é em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que a gente considera como um padrão para a população. Então, o nível de intensidade depende da intensidade do som. Isso é uma coisa e isso é outra. A intensidade é aquilo que a gente mede a partir da fonte, watts por metro quadrado. O nível é aquilo que a gente mede na escala chamada de Bell. Mas o fato da gente colocar um 10 aqui na frente quer dizer que esse valor aqui está sendo multiplicado por 10. Então é a escala em decibel. Então é o que a gente ouve falar, né? Ouviu que eu falei decibel. Plural de bel é bel. Decibel, tá? Não é decibéis. Mas quando eu meço então um nível de intensidade, o que eu estou fazendo é entendendo o nível a partir da intensidade daquele som que você consegue ouvir, partindo de um padrão que todo mundo ouviria, tá? Isso faz com que, se a gente manipular essa equação a partir deste valor aqui, eu tenho que a minha intensidade ela pode ser calculada por 10 elevado a menos 12 que multiplica 10 elevado ao nível sobre 10. Então, veja, ao pensar que essa equação é verdadeira, eu utilizei um aplicativo que mede o nível de intensidade sonora. E esse nível de intensidade sonora me permite calcular qual é a intensidade. Mas o nível está sempre associado a uma determinada medida da intensidade que, se eu tenho um alto-falante, tá aqui ele, aquele som emitido
foi medido em algum lugar que se encontrava a uma certa distância. Então eu sei também que existe uma relação entre a distância e a intensidade, entre a distância e o nível medido. Então esse foi o experimento que eu fiz, que permite com que a gente manipule bem aí os problemas, ó. Eu medi o nível usando o meu celular para um aplicativo baixado e fui variando a distância. Com esse nível sem a intensidade, com a intensidade em função da distância, eu consigo observar aquele comportamento que era esperado. Mas esse experimento aqui de intensidade por distância, ele nos dá uma curva, e quando a gente olha o nível pela densidade, pela distância, aliás, a gente tem uma outra curva. Eu vou mostrar isso para você aí, ó. Então veja, esses são os resultados que eu obtive do experimento. Para uma distância de 1 metro, o meu medidor de intensidade lá dava 88 decibel. Para 2 metros, para 3 metros, lógico, conforme a distância aumentava, o nível decaía. E isso permite com que, através daquela expressão anterior, a gente calcule qual é a intensidade aqui, ó. Eu vou calcular a intensidade para aquela distância, para aquele nível. E vou estender esse cálculo para os outros valores, ó. Veja que aqui eu consigo tirar, vamos diminuir só a quantidade de casa aqui, ó, um resultado bom, né, de que para 1 metro 630, para 2 metros dobrou a distância. O que aconteceu com a intensidade? Caiu praticamente pela metade. Quando a gente passou de 2 para 4, dobrou a distância. O que aconteceu com a intensidade? 316, 125. Praticamente também caiu pela metade, né? Então, isso parece que a relação entre distância e intensidade são grandezas inversamente proporcionais. No aspecto teórico, não são. A intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso nós vamos ver aí mais para frente. Mas isso pensando num som que fosse captado direto da fonte emissora. E você viu lá, eu fiz o experimento no quintal de casa, então tem som refletido em todas as superfícies que eu também estou captando. Mas daria tranquilamente para chegar a algumas conclusões, ó. Por exemplo, se eu analisar a distância pela intensidade, veja que isso aí ele me daria um gráfico bom de análise de grandeza inversamente proporcional. Agora, veja, ao introduzir a escala em decibel, vou fazer um gráfico da distância pelo nível. O que aconteceu com o gráfico? Ó? O gráfico, que era uma curva, ele foi praticamente linearizado. Então, uma das grandes utilidades, completando a informação ali, então o fato da gente introduzir a escala logarítmica, né, para analisar uma grandeza, fez com que essa grandeza fosse linearizada. Você se lembra, o pessoal que fez matemática e física aí, de ter usado, por exemplo, em aulas de laboratório, um papel que, além de você usar o papel milimetrado, você usava um papel na escala monolog, ou às vezes na escala log-log, de log. É exatamente isso que aconteceu aí no experimento. É você introduzir a escala logarítmica para transformar a relação entre as grandezas numa escala linear. E escala linear a gente sabe que calcular o coeficiente, né,
inclinação da reta permite que a gente chegue à análise mais simples do que você olhar uma curva. Tá joia? Espero que tenha ajudado vocês.